Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Chegou sexta-feira, aproximando-se mais uma final de semana, não é isso? Hoje, dia 18 de junho, sexta-feira, e eu estou com você mais uma vez, nos Amorim, esse seu amigo de todos os dias, refletindo, debatendo, falando sobre aquilo que interessa a todos nós, né? Refletindo coisas que fazem parte das nossas vidas. Nesta sexta-feira, eu vou falar sobre a CPI da pandemia. Vai ouvir dois médicos que defendem a cloroquina, tá? Contra a medicina e a ciência, mas eles vão lá. Pelo menos está previsto hoje. Também vamos falar sobre, eles vão analisar inclusive requerimentos, quebra de sigilos. Vai ser agitado hoje, lá no Senado. Carlos Wizard está entrando no STF para evitar a sua condução coercitiva, que foi solicitado pelo Senado, lá pela CPI, para que ele vá depor coercitivamente. Olha, está fugindo mesmo. Vamos falar sobre a privatização da Eletrobras. Pois é, ontem aconteceu a votação e foi autorizada a privatização, infelizmente, porque nós vamos refletir sobre isso. A fraude. Bolsonaro vive falando, já há um ano ele vem acusando, fazendo fortes acusações e dizendo que tem provas sobre fraude nas eleições de 2018. E nós vamos falar também sobre esta afirmação do presidente da República. Porque aqui a gente coloca o dedo na ferida, tá bom? Antes de mais nada, eu quero convidar você a entrar em nossa página, Vooti, V-O-O-T-I, entre e traga mais gente, vamos divulgar nossa página, divulgue a nossa página, porque também é sua. A gente reflete junto aqui, você pode comentar, pode fazer like, né, pode concordar, discordar. Então traga mais gente, vamos aumentar a nossa família, vamos alavancar a nossa página para que mais pessoas participem junto conosco, tá bom? Então é preciso que você colabore também, inscreva-se aqui embaixo, traga mais gente para se inscrever e assista até o fim essas nossas reflexões. Dito isso, o número da pandemia, olha só, 2.335 pessoas morreram nas últimas 24 horas do Covid-19. Chegamos, infelizmente, a 496.172 mortes desde o início, no ano passado. E, com certeza, este final de semana, tá? Nós provavelmente, sim, chegaremos a 500 mil mortes, 500 mil de pessoas que perderam a vida desde o início. Era só uma gripezinha, como disse aquele Palerma, logo no começo do ano passado. Só uma gripezinha. Pois é, olha só. Vamos chegar a 500 mil. Vamos ultrapassar, com certeza. E se depender das ações dele, nós vamos chegar a 1 milhão e por aí vai. Mas a CPI está trabalhando, né? Está trabalhando e a gente espera que acelere mesmo, que comece a apertar, sabe? Apertar agora. Está na hora de apertar para a gente chegar aos culpados e punir os culpados com o rigor da lei, os culpados desse genocídio em nosso país. Por quê? Hoje, por exemplo, vai ser agitado a CPI do Senado, porque eles vão analisar 40 recursos, requerimentos lá para investigações e tudo mais, quebra de sigilos. Aquela quebra de sigilos, por exemplo, das OS, Organizações Sociais do Rio de Janeiro, que estão à frente lá, comandando, gerenciando instituições federais da saúde lá no Rio de Janeiro. Foi inclusive foi uma das questões que foi levantada pelo Witzel, o ex-governador Wilson Witzel, que esteve lá na CPI essa semana. Que, aliás, também vai ser votada na sessão de hoje uma possível sessão secreta com o ex-governador lá do Rio de Janeiro, o Witzel, para fazer denúncias gravíssimas. Ele diz que tem coisas assim que vão incriminar mesmo, mas ele só quer fazer isso secretamente, sigilosamente. O que será? Talvez a gente nunca vá saber. Porém, ele quer sim depor, quer contribuir, diz ele que tem contribuições bombásticas sobre essa questão da pandemia que vai atingir autoridades no nosso país. Vamos saber se vai ser realizada essa sessão secreta. A ideia parece que é eles, os senadores, irem até o Witzel para poder fazer essa sessão. Vamos aguardar. Enquanto isso, quem está fugindo como o diabo foge da cruz, sabe o diabo? O diabo foge da cruz, né? É o Carlos Wizard. Carlos Wizard é um empresário do ramo de idiomas, né? Milionário, inclusive. E ele foi inquirido para ir à CPI. Não foi. Desobedeceu, de que está nos Estados Unidos e não sei o que, e não foi. E aí, o presidente da CPI
pediu a condução coercitiva dele até o Senado, para que ele vá depor coercitivamente. E ele, fugindo, repetindo, como o diabo foge da cruz, ele não quer ir, porque ele tem coisa que vai ter que ser revelada lá. Né? Vai ter que ser revelada. O sigilo bancário, fiscal, o sigilo telefônico dele provavelmente seja quebrado, sim. E aí nós vamos saber de qualquer forma muita coisa. Mas ele não quer ir depor, não quer. E ele recorreu ao STF, Supremo Tribunal Federal, para evitar essa condução coercitiva. Vamos aguardar a decisão do STF. Mas, por enquanto, eles têm sim que se apresentar e ir lá para ser ouvido na CPI do Covid. Vamos aguardar, vamos torcer para que as coisas sejam esclarecidas, que essa CPI seja eficiente, transparente, que traga à luz a verdade dos fatos. Todos os fatos, todos, não deixe nada para trás. Dito isso, vamos falar sobre privatização, vamos mudar de assunto aí. Ontem foi votado no Senado e o placar foi até bem apertado. Eu esperava um placar mais elástico a favor da privatização, confesso para os senhores. Do jeito que está o Senado, totalmente neoliberal, né, comandado pelos neoliberais, e infelizmente foi 42-37, 5 votos apenas de diferença. 42 a favor da privatização, 37 contrários. Então, foi autorizado, agora votaram lá um bocado de jabutis, como eles chamam, né, que são outros, que foram agregados lá ao projeto anterior, que pode até custar mais caro para o bolso do contribuinte, com certeza vai haver aí, a iniciativa privada vai querer repassar para o contribuinte o que ele vai ter que investir, essas questões todas. Todos os brasileiros vão sofrer a majoração dos preços da luz, né, da conta de luz no final do mês. É só esperar para ver. Privatização. Enquanto isso, ligado a essa questão, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente do Amazonas, o IMAZON, vem afirmando que o desmatamento cresceu no Amazonas. Só no mês de maio, mês passado, o Instituto afirma que foram 1.175 quilômetros quadrados de desmatamento em um mês. Em um mês. Uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Só no mês de maio, uma área lá no Amazonas, equivalente à área do Rio de Janeiro, foi desmatada. Então vocês imaginem a velocidade e o mal que isso faz ao meio ambiente, ao equilíbrio ecológico, né? O equilíbrio da natureza, que inclusive produz chuva, e esta chuva que este ano está fazendo com que as reservas hídricas diminuam e as hidrelétricas tenham deficiência em produzir eletricidade. Por isso vai ficar mais caro. Bandeira vermelha para todos nós. Bandeira vermelha na casa de todos nós. Tá aí. E aí, este assunto que vem, nós temos que refletir muito. Preste bem atenção. Vem, presta atenção. O Bolsonaro, ele vem afirmando sucessivamente, em vários locais, sabe, com reuniões, com autoridades, ele afirma isso publicamente, que nas eleições de 2018 foram fraudadas, sabe, houve roubo, segundo ele, porque o voto é eletrônico. Ele diz que a urna eletrônica não é confiável. Ele diz que há fraude. Ele afirma que ele venceu a eleição para presidente da República em 2018 no primeiro turno e que roubaram ele teve que ir para o segundo turno. Então ele faz acusações seríssimas, gravíssimas de fraude na eleição de 2018 e diz ter provas. Há um ano ele vem afirmando isso, gente. Há um ano esse presidente mentecapto vem afirmando que tem provas de que houve fraude. No entanto, ele não apresenta nenhum sinal, nenhuma linha, nada que confirme o que ele está dizendo. Ele disse essa semana agora, em reuniões com evangélicos, de que foi fraudado, foi roubado na eleição de 2018. Como que um presidente da República faz uma afirmação inconsequente desta forma, sem prova nenhuma, sem apresentar? Ele tem a obrigação como cidadão, primeiro como cidadão, segundo como presidente da República mais ainda. Se ele afirma, ele tem que provar. Caso contrário, no meu entendimento de leigo, ele tem que ser punido. E a punição para um mentiroso que está mentindo abertamente para a população no intuito de implantar o voto impresso, que a ideia dele é fazer com que o voto seja impresso, ele fica gerando essa controvérsia.
E ele afirma que teve essa fraude em 2018. Afirma abertamente isso, sem provar, sem mostrar. Diz que tem prova, mas não apresenta essas provas. Gente, isso é gravíssimo. E nós temos que apertar as autoridades. O Superior Tribunal Eleitoral tem que apertar, tem que pegar e inquirir esse presidente, o Bolsonaro. Ele não pode estar acima da lei de falar o que quiser sem provas. Se eu fizer qualquer tipo de acusação, se eu falar alguma coisa, eu tenho que provar. Mesmo aqui no YouTube, mesmo aqui na nossa página Vote, simplesinha, nós temos poucos seguidores ainda, vamos aumentar se Deus quiser, mas o que eu disser aqui pode ser, eu tenho que provar a fonte, o porquê que eu estou dizendo isso. A mesma coisa, o presidente da República mais ainda, ele é a autoridade máxima do governo, do executivo, do nosso país. Ele não pode mentir para o povo, não pode, ele não tem esse direito. Então, eu rogo às autoridades e ao povo de bem, que tenha consciência, as pessoas de bem, não podem se deixar levar pela mentira, por mentiras, por falsidades, por levantamento de falso, como o Bolsonaro faz, sabe? Ele tem que apresentar essas provas, se é que elas existem. Ele afirma, ele já disse isso várias vezes. E para terminar essa questão do voto impresso, garantir uma eleição mais transparente, mais consistente, sem fraude. Eu quero lembrar a vocês, como disse o ministro do STE, inclusive, já, eleição do México, eleição da Bolívia agora, eleição dos Estados Unidos, Donald Trump reclamando que houve fraude. Todos eles são votos impressos. Todos votos impressos, sabe? Nos Estados Unidos, no México, no Peru, todos que perderam estão reclamando, houve fraude. E em todos eles o voto é impresso. Então cai por terra essa questão que com o voto impresso não há fraude. E a urna eletrônica tem sido provada consistentemente já que ela é eficiente, ela é confiável. Agora o Bolsonaro quer bagunçar tudo, quer jogar fumaça, ele quer bagunçar para se manter no poder. Essa é a verdade. Só que agora ele mente e tem provas, ele falando que ele afirma categoricamente e diz ter provas de que houve fraude. Então ele tem que apresentar. Ele é o presidente da República. Ele não pode jogar ao léu, falar e dizer, não, eu não disse bem isso, não foi bem isso, como ele faz rotineiramente. Rotineiramente ele faz as coisas e depois diz que não faz. Ele não assume nada. Ele é um covarde. Miliciano covarde. Da pior espécie possível. É o nosso presidente. Se gostou, dá like. Bastante like, alavanca e vamos juntos. Tá? Obrigado. E qualquer hora eu volto. Um abraço.